Olá, estamos no Museu da Casa Brasileira, onde acontece a exposição Urbanismo Ecológico 2020, organizada pela Harvard University, com curadoria de Marina Correia. Vamos realizar 5 encontros, sendo que 3 relacionados ao projeto ZL Vórtice, que reúne diferentes laboratórios de pesquisa para, em conjunto com os moradores, desenvolver tecnologias para uma situação crítica, a várzea do Tietê, na zona leste de São Paulo. Hoje vamos conversar com Luiz Orsini Yazaki, do Centro Tecnológico de Hidráulica da Poli-USP, e com Alexandre Gonçalves, do Estúdio Laborg e do TID da PUC de São Paulo. Nós vamos conversar sobre o Jardim Pantanal, como ele é e os projetos que nós estamos desenvolvendo para a área, o caminho das águas e o caminho dos pés. Bem, então estamos aqui, né, num desafio bastante interessante, não é? Mas que, no meu conceito, é uma questão que tem sido assim enfrentada pelas cidades de uma forma um pouco de lado, sabe? Né? É a questão da ocupação das grandes várzeas. Né? Isso é um fenômeno que tem ocorrido nas grandes cidades brasileiras, na nossa cidade, especialmente São Paulo, né? Que é cortado por um rio importante, Rio Tietê e seus afluentes, Tamanduateí, Pinheiros, etc. E por diversas razões, né? Acabou-se ocupando áreas que seriam próprias, vamos dizer assim, de uso da natureza, né? Porque as várzeas, elas existem na natureza para absorver as vazões maiores, né? É um local de expansão dos rios que varia com o clima, com o tempo, com a estação do ano, né? Mas, então, elas não são próprias para ocupação, né? E nós temos enfrentado na nossa cidade esse problema, muitas vezes por falta de outras opções, né, pelas populações mais pobres da cidade, né, e que tem que viver de alguma forma e acaba ocupando áreas de risco, né, e principalmente áreas de risco de inundação, que é o caso aqui da várzea do Rio Tietê, né? O Rio Tietê é um rio que sofreu inúmeras intervenções ao longo da história de São Paulo, né? Ele teve uma boa parte retificada e canalizada, né, para dar espaço à expansão urbana, né? Mas ainda tem uma boa parte que ele se apresenta quase como nas condições originais, naturais, né? E como nós temos aqui, né, a região conhecida como Pantanal, né? O nome já diz tudo, né? Pantanal, né? Que é uma região extremamente plana, né? Cuja cota, cujo nível do terreno ele é abaixo do nível máximo de água do Rio Tietê, não é? E ali vive um contingente muito grande de pessoas, famílias, comércio, que acabou ocupando essa área. E às vezes também ocupando de uma forma bastante agressiva, né? Inclusive aterrando parte dessa várzea, ou seja, ocupando o espaço que seria o espaço natural das águas e tendo que conviver com essa situação, não é? Então, esse é o nosso desafio. O que fazer com essas áreas? Existem programas de grandes obras, como polders, diques, né,
mas que são, além de serem obras estruturais de um valor muito grande, não é? Elas criam um impacto muito sério, porque elas acabam reduzindo esse espaço das várzeas, né? Entendeu? Isso, ao reduzir esse espaço, né, você acaba criando um impacto para jusante, ou seja, rio abaixo, né? Porque essas áreas de várzeas, uma das funções dela é ser uma área de expansão das águas de chuva, né? Certo? Então a existência dela, a preservação, é muito importante para se conter as inundações que ocorrem na região metropolitana de São Paulo. Nós temos aqui essa área, tem os rios que contribuem para o rio Tietê, que atravessam essas áreas, como o rio São Martinho, aqui, que é um rio importante, não é? Mas ao chegar próximo do rio Tietê, a declividade cai muito. Ele passa a ser um rio praticamente plano, não é? E essa área também é caracterizada de ter uma topografia, digamos assim, uma conformação pouco definida para o escoamento das águas. Então, às vezes, a água não sabe bem para que lado vai, né? Essa é a verdade, porque é uma região muito plana, né? E então é comum você andar por essas áreas e achar áreas alagadas que ficam, às vezes, por semanas, né? Isso a gente vê nos jornais toda vez que chove, né? Aquele pessoal que fica semanas com a frente da casa alagada, com uma série de problemas, né? Entendeu? Então, nós temos alguns rios, poucos rios definidos, né? E grandes áreas que nós chamamos de áreas de escoamento difuso. Difuso porque a gente não sabe para que lado vai, não é? E é muito difícil você trabalhar com planejamento dessas áreas. Uma boa parte dessas áreas planas, quase toda ela, é ocupada com uma densidade grande de habitações, não é? Com um arruamento, vamos dizer assim, não planejado, não é? De uma forma integrada com a estrutura de saneamento, né? Então você tem não só as inundações, mas você tem o retorno dos esgotos, que nem tem, também não tem para onde ir, não é? Tá certo? Mas você tem ainda alguns resquícios de áreas mais ou menos preservadas, né? Certo? Então nós temos essas áreas mais ou menos preservadas, né? É que nós temos então que ter atenção com elas, procurar trabalhar muito para que elas permaneçam nesse estado. E é importante que, no meu entender, que a população tenha essa percepção, né? Que aquilo, por estar livre, não é um lugar, não, amanhã eu vou chamar a minha tia para morar ali, não. Né? Aquilo é importante que seja para todos, né? Inclusive para aqueles que residem ali na região. Porque isso cria uma condição ambiental, né? Ou pelo menos você tem um espaço para uma recuperação ambiental que é muito importante, né? Uma cidade com um mínimo de um meio ambiente, vamos dizer assim, preservado, isso não é luxo nenhum, isso é necessidade, né? Para se viver, né? Acho que já acabou esse tempo, né, que a gente pensava, o verde é coisa dos bairros mais nobres. Não, né? É muito importante, a maior parte da população não vive nesses bairros mais nobres. Então, essa é uma oportunidade de trazermos soluções criativas, tecnologicamente fundamentadas, né, em vista de toda a equipe envolvida, são cientistas, engenheiros, arquitetos, urbanistas, educadores, enfim, uma gama enorme de uma equipe multidisciplinar bastante importante, né, que pode atuar em diversas frentes, né, e mostrar a importância, né, de se buscar um caminho
né, de se preservar essa área, de se conviver com essa situação de uma forma humana, de uma forma decente, né, e digna. Né? Professor, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Na verdade, o comportamento esperado da várzea é o do alagamento sazonal, certo? Portanto, mesmo na área que não foi ocupada, esse é o comportamento esperado. E eu posso decorrer que na área ocupada vai ser a mesma coisa. Então, esse alagamento sazonal, ele não é uma questão só da ocupação, ele é uma questão da várzea, é isso? É uma questão, uma característica natural, né? E ela, em regiões urbanas, essa situação, essa condição de alagamentos sazonais, ela passa a ser um pouco mais grave, porque a própria as alterações que acontecem numa bacia hidrográfica urbana aumentam ainda mais o volume de água que escoa pelo rio. Então, se naturalmente a água chegava na várzea num certo nível, depois que a bacia é ocupada, é alterada, o rio é canalizado, né, esse nível passa a ser maior. Então, o espaço necessário passa a ser maior ainda do que antes de haver a cidade. Outra coisa que me chamou a atenção, a ideia então da área verde, não apenas como lazer, mas como uma estratégia de manutenção hídrica e de mitigação de inundação, isso existe? Isso é uma possibilidade aqui na região? Sim. Manter a área verde como uma estratégia de mitigação? A área verde é uma estratégia de mitigação sempre, e deve ser implantada na bacia hidrográfica inteira, né? Como espaço para favorecer a absorção, a retenção das águas de chuva. Tá? Agora, especificamente na área da várzea, né, a área verde é muito importante, justamente uma das grandes funções, além de outras, é conter o avanço da ocupação urbana, né? Entendeu? Quer dizer, a população deve aprender, vamos dizer assim, a partilhar esse espaço, porque a área verde para nós é questão de vida, né? Entendeu? E também tem outras funções ambientais importantíssimas, como a purificação da água, principalmente a vegetação ripária, a vegetação por isso que o Código Florestal prevê você deixar uma faixa, aquilo funciona como um filtro, efetivamente, contribui para a melhoria da qualidade da água, né? Então, essas massas de área verde que ainda encontramos nas várzeas é fundamental. Não existe civilização que sobrevive sem a proteção do meio ambiente. Uma outra coisa também que me chamou a atenção, na verdade, então a gente pode entender que as características, os problemas da região não são fáceis de identificar uma causa. A retificação influencia, a ocupação influencia, então a gente está falando, na verdade, de uma série de coisas que a gente precisa conjugar nesse espaço. Exato, exatamente. É uma série de coisas. Nós não podemos ter uma visão, vamos dizer, unitária. Né? Existe uma tendência, às vezes, inclusive do gestor público, de pôr a culpa numa coisa só. Né? Não. Né? A visão global é a que vai trazer a solução permanente e que seja mais adequada para todo mundo. Né? Isso traz um ponto interessante, porque essa visão global, para a gente ter essa visão global, então a gente deveria conhecer o máximo possível sobre esse terreno, né? Sobre o Jardim Helena, esse trecho do Pantanal. Uma dificuldade que a gente encontrou muito grande no projeto foi justamente encontrar esses dados nos bancos de dados da prefeitura, dos órgãos, por exemplo, um problema que a gente teve enorme com o arruamento. O arruamento, como você bem disse, ele foi feito de uma maneira autoconstrução, de uma maneira um pouco aleatória em alguns momentos, né? Uma coisa de reação, né? Precisa fazer uma rua, então reage, faz a rua, não é uma coisa planejada. O que significa que as ruas, por exemplo, têm larguras muito irregulares, declividades muito irregulares. Então, como é que fica, que tipo de informação a gente tem que ter sobre esse terreno para a gente conseguir planejar? Ainda mais sabendo que é um buraco negro ali de algumas informações desse terreno, né? Que tipo de coisa a gente deveria idealmente conhecer sobre esse terreno? Então, é muito bem colocada a sua pergunta, porque muitos projetos, muitos planos fracassam por falta de conhecimento, justamente. Né? Conhecimentos fundamentais. Então, uma das primeiras coisas é você ter uma
caracterizar muito bem o relevo desse terreno, não é? Além da planimetria, ou seja, do cadastro das construções, das intervenções, do viário, das ruas, enfim, mas o relevo é muito importante, porque, como eu disse no início, se tratando de uma área chamada de escoamento difuso, não é? Para você tomar qualquer medida que possa melhorar a condição de drenagem, por exemplo, nessa área, você precisa saber para onde a água vai, mesmo que seja uma diferença de poucos centímetros. Então é muito importante que se tenha em mãos, né, um levantamento altimétrico de precisão, de boa qualidade. Recentemente a Prefeitura divulgou os dados do LIDAR, né, que permitiram que a gente tivesse um entendimento da topografia muito consistente, muito melhor do que a gente tinha antes com as curvas de nível que estavam disponibilizadas. Mas uma coisa que a gente percebeu, as intervenções no terreno são tão rápidas e a urgência de ação é tão rápida que, por exemplo, o LIDAR disponibilizado pela Prefeitura foi de 2017. E nessa janela de 2017 até agora já houveram alterações muito grandes em alguns pequenos pedaços, né? Como é que também a gente presta atenção no terreno numa mutação tão rápida? Existe uma maneira de reagir a essa mutação tão rápida ou realmente é ir correndo atrás dela? Então exato, essas áreas são uma característica própria de ter elas serem alteradas rapidamente, até porque não são consolidadas, entendeu? Então o cidadão vai lá, abre um buraco, ele faz lá uma rampa, então isso muda diariamente, de fato, né? Os levantamentos da prefeitura, ou enfim, feitos pelo poder público, eles funcionam muito bem em áreas consolidadas, né? Em áreas como essa, é necessário que haja sempre atualizações, né? Atualizações constantes. Até que o momento que você fixa aquela situação, lá o povo gostou da rua daquele jeito, vai ficar assim, tudo bem, mas é necessário sempre. Nessa região do aterro a gente identificou uma coisa que talvez seja nesse sentido, de que o centro do aterro, o meio do bairro já está, de certa forma, consolidado. É nas beiradas do aterro, onde ele encosta na área de proteção, que a mutação é mais rápida. Então, um dos planos que a gente tem do mapeamento que está sendo feito é de atualizar essas beiradas do terreno. Isso tem pertinência? Então, a gente considerar que o centro já está mais ou menos estruturado e olhar esse avanço, essa borda. Isso é muito interessante o que você está falando. Eu acho que nessa situação isso a gente funcionaria como uma espécie de monitoramento. Se você tiver levantamentos frequentes ou periódicos, você consegue monitorar a expansão. Porque a gente sabe, por exemplo, que o pessoal vai aterrando, vai jogando entulho, vai não sei o que para ir ocupando. Então, o monitoramento, de uma forma objetiva, né, nos permite controlar e acompanhar essa situação. E até prever o que pode acontecer. A gente percebeu, até por conta da pandemia, uma coisa da importância da gente ter mecanismos remotos de sensoriamento. E a gente tem um esforço aí de incorporar a tecnologia de drone, sobrevoos, coisas mais práticas de serem feitas pontualmente e que a gente não precisasse toda vez ir até o terreno para fazer a coisa. Você acha que tem uma validade, mesmo que esse dado ele não seja preciso o suficiente para um projeto executivo ou uma coisa, mas para a gente entender o terreno, essas novas técnicas de levantamento, vale a pena? Vale a pena, são técnicas de custo relativamente baixo em comparação a outras e nos permite fazer esse monitoramento que eu estou te falando. Sem essa tecnologia mais avançada, entendeu? É muito difícil você monitorar. Você chega num lugar desse, você vai chegar a pé lá, chega de carro, né? Você não tem a visão, né? Você pode ver algumas coisas. Agora, se você tiver um acompanhamento do alto, né, sistemático, a gente consegue monitorar, né, a um custo bem mais baixo, né? Que leva agora a uma questão, é uma provocação que a gente teve, que é a ciência feita a pé ali, né, o levantamento feito a pé. A gente teve um confronto muito grande olhando mapas e tendo uma visão mais sistêmica da coisa quando você olha o menor, quando você olha a coisa na esfera da rua. Então, uma outra coisa que percebemos ao longo do levantamento foi a necessidade da gente ter o menor estudo possível, que às vezes é na esfera da rua. Uma coisa que eu fiquei com a impressão, o impacto do aterro foi tão grande
que ele desnatura algumas coisas de comportamento de bacia. Então a gente acabou percebendo que se formam estruturas separadas, fragmentadas dentro desse terreno que a gente tem que entender. Uma das coisas que a gente percebeu, a população tem um papel muito grande como fonte de dados, porque às vezes algumas coisas que no mapa pareciam bastante evidentes, quando você fala com a população é um pouco diferente. Então, por exemplo, um exemplo bem prático. Os levantamentos do IPT de risco de inundação identificam algumas áreas e mostram uma inundação muito difusa de fato ali. Ela não está presa no São Martinho, ela não é tão clara, mas no entanto a população se refere a um problema muito mais simples, que é empoçamento. Então como é que a gente também conjuga essa informação das pessoas, do plano mais local, com essa coisa macro? Existe pertinência, existe uma maneira da gente confrontar essas coisas? Como é que isso, você imagina isso? Eu acho, é bem colocado também, eu acho até que vamos dizer, um procedimento pouco comum na engenharia, né? De você ter a participação da população. Eu sou de uma época, me formei na década de 70, né? E o engenheiro era o todo poderoso, né? Era a época da fase da tecnocracia, como se diz. É? Onde o engenheiro tinha o domínio da técnica, da natureza, e ele podia tudo e tal, e as pessoas tinham que engolir a solução que fosse dada. De fato, eu acho que a tecnologia dá essa sensação de poder mesmo, não é? Você sabe fazer uma grande barragem, uma grande hidrelétrica, você sabe fazer um viaduto, não é? É uma coisa bacana. Você se sente um certo domínio da natureza. Não é? Então, no início da minha vida profissional, por exemplo, a participação pública era assim, a gente tinha que dar uma satisfação. Olha, nós fizemos esse negócio, bolamos aqui para resolver esse problema, um dique, um polder, um grande canal, não sei o que vai resolver e tal. As pessoas ouviam e ficavam quietas, né? Isso acabou se mostrando um fracasso, de certa forma. Muitas intervenções, primeiro porque as pessoas não entenderam. Na verdade, nós trabalhamos para a sociedade, né? Não, a sociedade não tem que ter uma posição passiva, né? Isso não dá certo, né? Acaba não entendendo para que serve aquilo, né? Então, ela tem que se apropriar daquela solução, né? Eu também tive uma experiência interessante. Trabalhei numa empresa de consultoria americana, num plano de drenagem, e havia uma dúvida: como é que eu faço com os resíduos sólidos, com o lixo que vai parar nas galerias, nos reservatórios e tal, né? E fomos atrás dos nossos colegas americanos para saber como é que eles fazem, imaginando que ele tinha uma solução lá, um equipamento, uma coisa e tal. E a resposta foi muito... Eu me surpreendi, né? Mas é verdade. Ele falou assim: como assim, né? Por que você está perguntando isso, né? Não, aqui quando a gente faz uma obra dessa, a população participa. Então não vai ter lixo. Né? Entendeu? Então, é isso que acontece. Então é muito importante que haja esse diálogo e que a gente que teve vamos dizer, essa condição de estudar, na realidade você está prestando um serviço, né? Eu imagino isso, né? Então você vai ouvir os anseios, vai trocar ideias, né? Entendeu? Tem que aprender a ter esse diálogo, a mostrar com que você pode contribuir. A gente pode contribuir muito, né? Entendeu? Do ponto de vista ali da região, por ser uma questão judicializada, por ser um território com essa questão de posse ainda em discussão, uma das coisas que os LVODs se propõem é justamente de permitir que a população entenda o porquê estão sendo propostas essas intervenções. Porque se você entende um pouco como funciona a questão do empoçamento, do alagamento, talvez você tenha com essa população o instrumental e forneça a eles a capacidade de entender o que a gente está propondo, né? Então isso é uma coisa que a gente percebeu que é bastante importante, até a educação ambiental da população, para que eles possam
desejar coisas mais interessantes, né, e que eles possam contribuir, porque outra coisa que também é bastante presente no Zé de Vórtice é que a população faça as obras, uma vez que nós não podemos agir ali por ser uma APA e a população tem que fazer as obras. Então, não só eles entenderem do porquê e também como. Então, uma das coisas que eu fico pensando é melhor a gente pensar esse projeto, um projeto que não seja apresentado pronto, um projeto que seja, de certa forma, trocado ao longo do seu processo, não só com a população, mas também com o poder público e com a gestão. Como é que fica equacionar essas pontas? Porque você falou uma coisa que no teu momento de engenheiro chegar com a solução, também o poder público te ouvia, né? Era uma coisa que eu acho que todo mundo... Agora a gente tem esse puxa-puxa de coisas. Como é que fica isso? De agir num território que a gente tem que entender população, poder público, capacidades do próprio território, como é que... Não, a gente tem que estar aberto sempre ao diálogo, né? Escutar é uma coisa que, infelizmente, é uma qualidade hoje um pouco difícil de encontrar, né? Mas esse tipo de movimento, como o ZL Vórtice e de iniciativa, como tantas outras a gente tem visto, né? Que faz essa aproximação, com certeza é o caminho para a melhor solução possível. Né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu, já me adiantando aqui um pouco, uma coisa que eu imagino, que uma área como essa, ela não tem uma solução mágica. Não é? Como que a população pode conviver com essa situação? E essa convivência possa ser da melhor forma harmônica, digamos. Você vai falar, pô, mas que absurdo, o cara vai viver numa várzea, um lugar que inunda periodicamente. Sim, pode acontecer, não é? Antes de Cabral, os índios viviam assim, e muito bem. Isso é uma mudança de paradigma. Entendeu? Interessante. A gente está falando, então, não mais de, a palavra é até pesada, resolver a questão, e sim de articular uma convivência. Isso. A gente está propondo muito mais mecanismos de convivência do que propriamente resolução e resposta. É isso. Sem dúvida. Você, por exemplo, você falou da poça d'água lá. Se eu conseguir reduzir essas poças, que são fontes de insalubridade, não sei o que, ou manejar a água de uma forma que eu tenha um certo controle, onde que vai alagar, onde não vai, etc. Né? E a população entender isso e saber que ali é um lugar apropriado para isso, vai continuar alagando, e é importante que ali alague para não alagar outros lugares, entendeu? Tá? E isso aí é uma coisa interessante, eu acho que é um caminho muito bom, porque você pensar numa grande obra estrutural, dá para fazer uma grande, se eu fizer um grande dique, fechar o Rio Tietê, tal, mas quais são as consequências disso, entendeu? Isso pode trazer um prejuízo muito maior, né? Uma coisa que você falou que eu achei interessante, a gente também pode entender que a gente não tem uma solução no atacado, que a gente talvez tenha que entender soluções no varejo, soluções menores que sejam articuladas, que é um pouco o que o Zé Vórtice propõe quando pegar diferentes laboratórios e tentar articular em soluções menores. É possível a gente pensar nisso? Sim. Pequenas soluções que se articulem ao invés de uma coisa larga escala. Isso faz sentido? Total sentido. O gestor público ele quer uma solução mágica, né? De preferência feita de concreto, entendeu? Muitas vezes cara, né? Uma coisa que o cara faz lá, tal, resolve e se livra da situação, né? Mas como eu já disse no início, isso aí pode produzir uma série de outras consequências que depois vai ficar muito custoso você reparar, né? Então, essa visão como integrada das coisas e essa visão participativa, né, é que vai levar à melhor solução. Isso não é só retórica, não, porque isso a gente observa pelo mundo afora, em vários países. As soluções que realmente são aquelas efetivas, que permanecem, né, são aquelas onde você tem essa visão global, que parta de um diálogo, do entendimento, enfim. Né?
Uma outra coisa interessante que você mencionou e que talvez essas soluções não sejam as tecnologicamente mais complicadas. Elas podem ser soluções até um pouco, de certa forma, ancestrais, conhecidas. Então, por exemplo, essas drenagens, você entender que vai ter lugares que vão alagar, você colocar isso como uma estrutura. Não tem também uma questão do poder público, às vezes, querer colocar uma coisa tecnológica e essa coisa mais feita com a mão? Como é que fica essa embate entre o que é passível de ser feito pela população, que talvez seja mais simples? Como é que fica esse equilíbrio? Essa coisa que você chama menos tecnológica é muito tecnológica, na realidade. Não é? Eu acho que essa visão é uma visão errada. É uma visão equivocada da engenharia, por exemplo. Não é? Eu até como engenheiro fico pensando, pô, o que os caras pensam que a gente... A engenharia tem soluções extraordinárias e alta tecnologia. Uma vez eu estava dando uma palestra para um grupo jovem, assim, e tal, né, sobre soluções para infiltração das águas pluviais, para controle baseadas na natureza, com o uso enfim, de técnicas que se chamam naturalísticas, não é? Aí um cara se levantou e falou, mas isso aí qualquer jardineiro faz. Pô, veio um engenheiro aqui para falar uma coisa que... Calma lá, não é bem assim. Se fosse assim, né? Não é? Ali atrás, por trás disso, tem muita tecnologia, muita pesquisa, entendeu? Muita mesmo. Eu trabalhando na universidade, no laboratório de hidráulica da Escola Politécnica, todo mundo já fala Escola Politécnica, não, havia muita pesquisa em soluções baseadas na natureza, entendeu? Então, é muito tecnológico. O que nós podemos, nós, técnicos, é oferecer à população esse caminho, não é? Eu não preciso chegar lá, não, vou fazer um baita canal de concreto, um reservatório. Não. E isso eu acho que a nossa engenharia às vezes tem sido tímida nesse aspecto. Né? Os meus colegas lá italianos ficaram surpresos quando conheceram um pouco a nossa realidade brasileira, num programa que eu participei de troca de tecnologia. Né? Eles têm, há mais de 100 anos, como disciplina da escola de engenharia, o chamado engenharia naturalística. Quer dizer, tem mais de 100 anos, é uma disciplina da faculdade, quer dizer, entendeu? E para nós, às vezes, vemos, pô, isso é uma novidade, não sei o quê, pô, esses caras, os verdes, pô, isso tem uma tecnologia impressionante, não é? Puxando o gancho do que você falou, que realmente de fato, né, não é porque a tecnologia ela é de certa forma antiga que ela não é altamente tecnológica, né? Mas o que eu fiquei aqui pensando, existe um momento em que as novas tecnologias se agregam a essas coisas já conhecidas para elevar ou facilitar, por exemplo, engenharia de materiais. Como o Zé Livotti se propõe o uso de microconcreto ou agregar PET no concreto, o uso de material de demolição para fazer essas peças, e mesmo, como você citou, da questão de levantamentos topográficos. Como é que essas novas tecnologias conseguem se juntar a essas antigas? Existe essa possibilidade de potencializar, melhorar? Como é que se dá essa troca do que já é consolidado com essas novas coisas despontando? Não, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia é alguma coisa que vem avançando há séculos, né? Não são invenções novas, né? Apenas a ciência passa a ter um entendimento melhor, um controle melhor e produz soluções melhores. Mas a origem da tecnologia, ela perpassa os anos, e eu acho que nós temos que não podemos ignorar isso aí, né? Você sabe que um dos primeiros sistemas de saneamento que nós conhecemos já de Roma, 3.000 anos antes de Cristo, não é? Quando foi feito lá um sistema de drenagem de esgoto. Não é? Entendeu? Essa tecnologia não é muito diferente da nossa atual. Não é? No entanto, hoje nós temos um entendimento, nós podemos fazer como os romanos fizeram, há milhares de anos atrás, de uma forma muito melhor, socializar essa solução, porque aquilo atendia só
a alta casta do império, digamos assim, né? Os privilegiados. Né? E com a evolução tecnológica, isso passa a ficar ao alcance de muito mais gente. Né? O custo é menor, as formas de construção são melhores, eu não preciso superdimensionar as coisas, eu consigo dar. Né? Então, agora, muita coisa, como você tem razão, muita coisa que é dada como novidade, não é tão novidade assim, não. Né? Mas digo também de preocupações mais atuais. Por exemplo, você falou uma coisa que é interessante do uso de materiais ou coisas... por exemplo, existe uma preocupação hoje com resiliência dessa solução? Com sustentabilidade, menor impacto também no construir? Como é que fica essa questão do impacto? Você falou uma coisa do polder gerar outros tantos impactos. Como é que fica essa questão de você entender o impacto que você gera com a obra, quanto ela custa? Como é que é esse entendimento disso? Não, primeiro princípio é que o custo de uma obra não é só o custo que você gastou para fazer a obra em si, mas é o custo que você vai ter para mitigar os impactos que ela causa. Entendeu? Então, se eu conseguir, nessa escala menor, dar uma solução local, né? Entendeu? Esse custo vai ser muito menor, sem dúvida alguma. O impacto vai ser, no máximo, vai ter um impacto ali local, e geralmente positivo. Né? Então, eu acho que... E outra coisa que você bem lembrou, quer dizer, a tecnologia tem permitido utilizar outros tipos de materiais, né? Por exemplo, essa questão você citou do concreto poroso, por exemplo. Essa é uma tecnologia muito interessante, que tem evoluído bastante, né? Pelo material, pelo uso de laboratórios para estudar o comportamento desse tipo de material, né? Quanto de água ele realmente é capaz de absorver, né? Entendeu? Eu penso também numa tentativa de usar materiais que sejam locais. Essa ideia foi um momento do Zé Livorti, houve até a discussão de resgatar, por exemplo, construção com adobe, com pau-pique. Como é que fica também, porque é uma coisa que eu me pergunto, estando num espaço onde o poder público tem uma presença limitada, algumas obras podem contar, por exemplo, com a participação da população. Então, por exemplo, na manutenção dessas peças, ou na zeladoria dessas peças, por exemplo, tirar numa galeria drenante, você tem que tirar ali o material que assoreou. A gente pode colocar pensando tecnologia, a população como uma parte desse planejamento? Sem dúvida, é muito importante. Isso muito importante. É cabível, a gente pode falar nisso nesse território, de usar a população como elementos dessa tecnologia? É um desafio estimular a população que participe disso, que limpe a galeria, que coisa... Não é? Porque nós temos esse conceito que o Estado tem que prover tudo isso. Não, eu acho que não. Acho que é a função de todos nós, né? Não tenha dúvida, se esse objetivo for alcançado, de as pessoas cuidarem do seu espaço, dos seus equipamentos, não é? E isso vai acontecer na medida em que ela se envolver na solução, na construção da solução. O Estado tem uma política muito clara no que se refere às várzeas do Rio Tietê, naquela área de São Paulo, baseada basicamente em questões de canalização, depois polderização, enquanto soluções para a contenção de enchentes. O que você acha da eficácia e do futuro desse tipo de políticas para a área? Então, eu entendo que o projeto Várzea do Tietê é um projeto extremamente importante para a cidade, né, desde que ele realmente se volte à preservação das várzeas, né, ou pelo menos dos remanescentes dessas várzeas. Eu vi que tem sido feitas algumas ações nesse sentido, criando-se parques junto vamos dizer assim, na beira do rio, né?
para que o Estado ocupe essas áreas, dê um destino e assim evite que elas sejam ocupadas de maneira irregular, criando esse tipo de problema que a gente vê na área do Jardim Pantanal. É uma solução importante, mas por diversas razões acaba em alguns aspectos sendo, vamos dizer assim, não respeitado o seu princípio básico. O princípio do projeto Várzea é extremamente válido. Preservar a várzea, ajudar na recuperação da qualidade da água do Tietê, ajudar na contenção de cheias na parte mais urbanizada de São Paulo, a jusante da barragem da Penha, né? Não tenha dúvida. Agora, é preciso que essa política se concentre nesses objetivos originais. Então, no momento em que começa a se falar em polders, em canalizações, etc., começa a se desviar da ideia básica, né? De se manter as várzeas. É muito importante, a várzea presta um serviço ambiental muito importante, mesmo em áreas urbanas, ocupadas, né? Nós temos que contar com essas várzeas. Nós não temos mais onde pôr água. Se eu começar a pulverizar, canalizar tudo, né? Acelerar o escoamento, né? Entendeu? Isso tem impacto sobre a qualidade e quantidade de água. Não temos onde pôr. A ciência da engenharia de manejo de águas pluviais é exatamente achar o espaço adequado para colocar a água, porque ela vem de qualquer jeito. Né? A chuva vem de qualquer forma. Portanto, dispositivos exclusivamente baseados na contenção, na compartimentalização, na segregação da cidade com relação ao rio, são soluções que encontram logo o seu limite. Sim, eu diria até que do ponto de vista urbanístico e de engenharia de manejo de águas pluviais, são soluções que, de certa forma, estão ultrapassadas, né? São soluções que hoje as grandes cidades já não procuram não utilizar, né? E nós temos que evoluir nesse ponto também, não podemos ficar, né? Porque sabemos que esse tipo de solução, ele tem a partir de um certo ponto, ela passa a ser insustentável, né? Falando nisso, a gente tem uma série de encaminhamentos, temos discutido até extensivamente alternativas do ponto de vista tecnológico, seja para a questão da minimização da erosão, da contenção de margens e do tratamento de água. E você é conhecido como alguém que defende muito claramente determinadas soluções que podem não ser nelas próprias inovadoras, mas elas são muitíssimo pouco acolhidas no Brasil, né? Sobretudo do ponto de vista do tratamento de água, as wetlands construídas. Eu gostaria que você falasse um pouco desse tipo de encaminhamento. Olha, me chamou muita atenção a questão das wetlands, já fazem mais de 20 anos atrás, não é? Quando recebi a visita de um cientista, pesquisador, engenheiro americano, né, e que trabalhava com wetlands nos Estados Unidos e outras partes do mundo, e ele chegou no Brasil, olhou, primeira vez que veio ao Brasil, olhou esse ecossistema brasileiro, né, olhou a vegetação, olhou e falou assim: eu não entendo como vocês não usam a wetland como uma política permanente, né, e como a solução primeira a ser buscada por uma série de questões, né. Nós lá no hemisfério norte a gente faz wetland em lugar que congela, né, onde você tem meia dúzia de espécies que você pode usar porque tudo morre, né? Aqui você tem uma variedade, você tem milhares de espécies, quer dizer, né? Aqui me chamou muito a atenção e de fato, né? As wetlands construídas é uma coisa que também
temos que ver que ela é uma solução de alta tecnologia, não é? Vamos tirar da cabeça esse negócio que tecnologia pressupõe grandes máquinas, equipamentos sofisticados, sistemas eletrônicos, entendeu? É uma solução baseada na natureza, mas que é uma solução tecnológica muito interessante. Tem produzido resultados excelentes pelo mundo afora. E sem dúvida o Brasil carece de uma política de wetlands. Como solução, ela não é mágica, não vai solucionar, mas por exemplo, a várzea já por si só, ela tem naturalmente uma série de wetlands que foram perdidas, né, pela ação do homem. E nós podemos hoje recuperar uma parte dessas wetlands através das wetlands chamadas construídas, entendeu? Que são? Que é uma solução que vem inspirada pela própria natureza. Só que com o conhecimento humano você consegue otimizar, você consegue melhorar, você consegue, entendeu? Produzir bons resultados e tal. Eu estou falando de wetland aqui, mas inclusive é uma palavra americana, né? Uma palavra de língua inglesa, não é? No jargão da engenharia, esse nome wetland construído. Né? Mas a wetland vamos dizer assim, é uma área alagada. Na verdade é um terreno alagado. Não é? A gente encontra na natureza os pântanos, os charcos, né? Isso são wetlands, né? Ok? Agora, você, numa área que já foi muito modificada pela ação humana, né? Você consegue criar uma wetland construída, ou um alagado construído, ou um banhado construído, né? Que ele praticamente ele ajuda a voltar aquilo, que aquele local, vamos dizer, retornar à origem daquele lugar, quer dizer, criando uma coisa que possivelmente havia ali, né? Tá certo? E de uma forma mais controlada, compreende? Porque quando você ocupa um terreno natural e ele deixa de ser natural, precisa virar uma cidade, alguma coisa assim, né? O seu desafio, você não vai conseguir que ele volte a ser natural, a não ser que tire a cidade. Mas como é que você, mantendo aquela ocupação urbana, né? Como é que eu consigo, ali naquele espaço, né, implementar soluções, implementar construções, obras que façam minimamente que aquilo volte a ter uma função natural, entendeu? Então a wetland é uma dessas. Né? Existem exemplos muito interessantes para isso. Né? Você, no fundo, é uma forma de você mitigar, melhorar a qualidade da água, você amortecer vazões, que são serviços que a natureza faria se ele tivesse sido preservado. Né? A que se atribui a resistência do poder público, por exemplo, na assimilação dessas alternativas tecnológicas? É devido... A gente sempre ouve eles dizerem: o wetland vai inundar e não vai funcionar adequadamente, ou é uma solução muito precária ou de baixo custo. Exatamente como que você vê essa questão da inovação tecnológica no Brasil? Uma coisa você falou, né? Uma coisa que existe uma prevenção é o baixo custo. Parece que os gestores públicos, assim, eles ficam mal impressionados quando você dá uma solução barata. Bom, esse troço não vai funcionar barato. Sem entrar em outros méritos aí. Interesses. Existem várias coisas, existe ainda eu acredito, isso aí é uma impressão, um resquício da fase de tecnocracia que vivemos no país, entendeu? Achando que não, só coisas
mecânicas de concreto, armada, funciona. Né? Então, isso é uma coisa. Né? Existe uma falta de conhecimento, existe preocupação. Eu já muitas vezes enfrentei essa mesma pergunta: pô, mas isso vai dar manutenção? Ora, bolas, se você tiver uma estação de tratamento de esgoto, dá muito mais manutenção. Né? Você vai ter a manutenção mínima de você não precisa ficar trocando peça, não é? Você é um manejo, às vezes, vegetal, né? Um manejo do ecossistema. Né? A população pode ajudar, pode participar. Não gostei desse peixinho, eu quero. Enfim, existe essa prevenção. O poder público no Brasil, eu acho que é muito conservador. Pessoal, é incrível como os decisores muitas vezes querem continuar fazendo a mesma coisa, que sabe que não funciona, mas quer continuar fazendo daquele jeito, entendeu? Não quer dar um passo à frente. É uma sensação que eu tenho. Né? Claro que tem exceções, não tenha dúvida, tem gente aberta, felizmente, né? Entendeu? Mas, de um modo geral, existe esse preconceito. Acho que nós temos que ter um poucozinho de humildade de ver o que outros fazem. As próprias pesquisas que a universidade faz no Brasil, de wetlands, tem muitas pesquisas, muitos estudos. Né? Por que não usar isso aí? Tem uma massa com aplicação praticamente zero. A aplicação muito pequena. Quero destacar que a questão das wetlands construídas é uma das pontas de lança do projeto ZL Vortex, do ponto de vista de colocar na mesa discussões tecnológicas e sociais relevantes para questões de situações críticas como a da Várzea do Tietê. É uma experiência bastante interessante para mim. Eu fiquei surpreendido quando comecei a participar de um trabalho coordenado por um filósofo. O Dr. Nelson Brissac. E eu achei incrível isso aí. Tem sido uma experiência muito importante de trabalhar com uma equipe multidisciplinar de arquitetos, urbanistas, geógrafos, e tantos outros profissionais. Isso, sem dúvida nenhuma, primeiro que é uma oportunidade grande de aprendizado que a gente tem, né? E cada vez mais ver a importância de que qualquer ação que você faz sobre uma comunidade, sobre uma área urbana, ela tem que se ver seus diversos aspectos, né? Entendeu? Para que ela tenha sucesso. E nós, engenheiros, contribuímos com o nosso conhecimento. Fico feliz de poder contribuir com o nosso conhecimento, né, para um trabalho tão interessante, tão importante. Olha, é uma grande satisfação participar. Estou aprendendo muita coisa. Satisfação nossa. Alex, você tem uma longa experiência nos levantamentos determinadas condições de bacia hidrográfico. Você tem uma longa experiência em traçar processos de expedições, de conhecimento e depois de como dar a ver essas cartografias para um público mais amplo. Acho que seria legal comentar um pouco como é que isso foi feito lá no Pantanal. Olha, é interessante que a gente começou de uma maneira bastante humilde, né? A gente começou com um levantamento do terreno para entender o que tinha nesse terreno, ainda muito preso nessa minha experiência de buscar rio, entender dinâmicas do espaço. Fomos muito bem sucedidos nesse primeiro levantamento, né, que se materializou naquela maquete que foi lá para a Associação dos Moradores, mas o que eu não imaginava desse processo é que os levantamentos que a gente levantou para uma interlocução com a população e para que a gente pudesse entender esse território, se tornasse um instrumento de trabalho para os outros laboratórios. Esse salto que aconteceu foi uma coisa que eu não esperava e que eu achei interessante
porque foi a visão um pouco menos objetiva e mais especulativa, exploratória que a gente adotou nesse primeiro momento, que permitiu que a gente misturasse alhos e bugalhos, dados históricos com informações atuais, e esses cruzamentos que acabaram acontecendo levaram a gente para um lugar que eu não imaginava, que foi desse interlocução com os laboratórios, e que esse levantamento, que a princípio seria uma coisa para entendimento do local e para interlocução com a população, se tornasse um mecanismo de trabalho ou alguma coisa que despertasse novas constatações, e isso eu não esperava. Então, esse foi um ponto que me surpreendeu do nosso processo de levantamento. Ele teve etapas, e cada etapa ganhou alguns novos elementos técnicos ou procedimentos que foram distintos. Ele começou de forma, às vezes, até empírica, andando pelo lugar e tirando fotografia e fazendo um mapa que depois evoluiu para um levantamento feito com ferramenta, lidar. Como é que foi esse... Você tinha claro a possibilidade desse percurso, da evolução desse... Isso do ponto de vista do levantamento. Eu não estou falando da questão de como isso foi aplicado os dispositivos de visualização que resultaram disso. Como é que foi esse percurso? Olha, uma coisa que foi interessante é que uma das premissas que a gente tinha era de ter uma base de dados que consolidasse tudo que a gente estava levantando sobre esse território, que começou de fato empiricamente com a gente andando pelo território e fazendo aqueles passeios georreferenciados, fotografando na esfera do chão, né? E quando a gente confrontou isso com o satélite, com o mapa histórico, surgiu essa necessidade de que esse banco de dados fosse íntegro, fosse uma coisa única. E o que também me surpreendeu, à medida em que a gente foi completando, não existia, e eu acho que não existe, completar o conhecimento sobre esse território. É tão complexo, e as coisas, dimensão, espaço, tempo, ela é tão rica, que o que eu acho que aconteceu, que não foi propriamente um procedimento, mas foi o que mais a gente pode conhecer. O que mais a gente pode conhecer. E esse passo a passo do que mais a gente podia colocar nessa base de dados foi importante para a gente pular do planejamento inicial. Então é interessante como do planejamento que a gente tinha, quando a gente atingiu essas primeiras metas, né, e a gente foi materializando em pequenas entregas, né, o mapa a pé, o mapa do arruamento, o mapa da drenagem. À medida que a gente foi cumprindo esses pequenos passos, essas metas, a soma do todo se tornou uma outra coisa. E aí eu acho que o ponto interessante foi a centralização desses dados, né? Como é que a gente conseguiu centralizar esses dados numa base que atendessem desde a parte mais educacional até mesmo uma análise, até mesmo... Então, eu acho que humildemente, a gente tinha um plano inicial. E ao longo do processo foi entendendo que essa agregação de dados permitia uma outra coisa. Então teve uma descoberta no processo muito grande. E isso eu não imaginava, e como você falou, novas tecnologias foram surgindo para cobrir esses buracos que a gente tinha. Então, se a declividade disponibilizada pela prefeitura era irregular, o que a gente podia fazer? Fomos localmente ver no chão aonde empoçava. Quando a prefeitura disponibilizou o lidar e a gente pôde validar a nossa expedição, isso foi um momento importante, porque a gente pôde ver que o arruamento que a gente identificou era pertinente, que as nossas inconsistências de declividade, tem um buraco aqui em Poça. Quando a gente confrontou isso com o mapa histórico, quando a gente confrontou isso com o lidar, e a gente começou a ver essa interconexão dessas coisas, aí eu confesso que abriu-se uma outra esfera na pesquisa, que é essa que a gente está atualmente, e que eu não imaginava no primeiro momento, não. Inclusive, o projeto deu um salto, quando a partir desse elenco de ganhos e de informação e de ferramentas, passamos para a questão da modelagem. A modelagem do terreno, mas sobretudo a modelagem das diversas intervenções propostas. Nesse momento houve uma evidente avanço no que se refere a como solucionar a implantação de galerias drenantes, de calçadas permeáveis, de contenção de mar. Como é que foi isso aí no que se refere à detecção
do comportamento da drenagem natural, da topografia da área? Como é que isso se deu? Foi engraçado porque a gente tinha uma pretensão sabíamos desde o começo que seria necessário um levantamento topográfico, uma coisa mais nesse sentido do levantamento survey da engenharia, né? E o que aconteceu com o processo é que algumas das tecnologias que a gente colocou no levantamento se tornaram tão fidedignas ou sofisticadas do ponto de vista de resolução desses dados que permitiu o uso para planejamento. E isso foi um salto mesmo, enorme, a hora em que a gente percebeu que os laboratórios poderiam usar esses dados para pensar e planejar as ações. Isso foi uma coisa realmente mudou bastante a nossa relação com esses dados. Mas também o que eu percebi é que, num primeiro momento, as incertezas, elas eram o que a gente estava buscando. Por que aqui a rua não bate com aquela? Por que aqui o rio deveria correr para lá e ele está correndo para lá? Essas inconsistências foram o que motivaram a gente a tentar buscar maior resolução, maior informação, maior qualidade desses dados. Então foi interessante porque foi um exercício em cima de erros ou de inconsistências. E à medida que isso foi se tornando de fato mais consistente, chegou uma hora em que a gente percebeu que esses dados eram passíveis de serem usados numa esfera que também era um pouco fora do nosso plano original, mas que se tornou possível. Então, por exemplo, o levantamento topográfico que a gente teria que fazer extensivamente no território já não precisa mais ser feito, porque justamente, entendendo que uma área é consolidada, a gente percebeu que a gente tem levantamentos pontuais a serem feitos, principalmente a gente entendeu também que a descaracterização da várzea foi tamanha que o que se sabia sobre essa várzea antes, ela tem um limite de aplicabilidade, porque já não é mais o território que ali está. Então esse levantamento do território que ali está agora, ele também foi o que permitiu esse salto para uma aplicabilidade mais técnica desses dados. E foi engraçado porque ele foi a princípio feito de inconsistências, né? Buracos que a gente foi identificando e preenchendo até a hora em que ele se tornou denso e principalmente rico o suficiente para permitir até cruzamentos. Então, por exemplo, coisas que a gente não imaginava. Por que existe uma floração de água? Quando a gente encontrou nos mapas dos anos 70 que aquele lugar era um lago. Então, isso pode ser uma coisa do ponto de vista histórico, mas que vai sugerir para o pessoal da engenharia possíveis causas para aquele afloramento. Então, essas coisas que a gente levantou ainda sem essa pretensão, elas permitiram que essas equipes pudessem chegar a essas conclusões. Então, uma coisa interessante que me pareceu foi que ao misturar dados que a princípio não tinham tanto a ver, a gente permitiu análises novas. Isso é uma coisa também que deu esse salto, né, dos grupos de engenharia, do pessoal de planejamento, arquitetura, urbanismo, poder usar esse material. Me surpreende, inclusive, ter percebido que foi no andamento do processo que o levantamento hidrológico proposto pelo Orsini com a simulação da vazão da bacia se articula com esses outro approach mais local, distinguindo as situações específicas, as microbacias conformadas pelo aterramento, como que esse conjunto de ganhos conceituais vão permitir orientar com mais clareza a próxima implantação das calçadas permeáveis, por exemplo. Como é que o trabalho dos diferentes pesquisadores e laboratórios, na prática, estão convergindo agora e se alimentando mutuamente. Isso para mim tem sido surpreendente e muito interessante, né, como resultado de uma dinâmica de investigação. Né? Um ponto interessante também de decorrência que aconteceu foi a hora em que a gente, no começo ainda da pesquisa, tentou mapear o aterro a pé. E entendendo que o aterro era a maior intervenção antrópica ali no terreno, era não só a ocupação, mas o aterro que a ocupação fez, né?
E o que a gente percebeu é que esse aterro ele teve que ser entendido como uma nova configuração topográfica que, em muitos casos, foge do comportamento esperado de uma bacia hidrográfica ou de uma topografia mais inalterada. E coisas curiosas como, por exemplo, rios que surgiram. Então, quando a gente olhou nos mapas históricos e viu que uma região inteira era um lago, uma região alagadiça, com o aterro surgiram canais, seja por afloramento, seja drenagem. Então, é interessante, surgiram rios no território que não eram conhecidos. E isso determina, por exemplo, direção de drenagem, para que lado as galerias vão levar, e que são coisas que elas não eram conhecíveis com o que a gente tinha, elas não eram possíveis de serem previstas com o que a gente tinha de dados. Então foi esse levantamento do aterro, e foi essa mistura de uma coisa feita a pé, uma constatação in loco de determinados comportamentos, confrontado com o LIDAR, confrontado com os dados atuais e principalmente com imagens de aerofotogrametria de satélites ao longo dos anos. A hora em que a gente olhou que a gente percebeu que emergiram novas estruturas nesse território. E aí entender essas estruturas como o que a gente precisa articular com as soluções também foi bastante surpreendente, né? A gente entender que, tudo bem, você pode ter um entendimento da bacia hidrográfica como um todo, mas se fez necessário um entendimento das microbacias causadas pelo aterro e da emergência de comportamentos hidrológicos que a gente não imaginava, rios que surgiram, essas coisas também elas foram no processo, né? E isso foi interessante porque ela determina uma nova visão daquele território. Muito dinâmica, né? Na verdade, né? O conhecimento foi evoluindo na medida em que esse laboratório de campo fez, na verdade, um conjunto de experimentações que foram se acumulando e abrindo horizontes novos, né? Isso foi muito positivo. Essa ideia do laboratório de campo ela é muito presente em tudo, né? Porque é desde entender o que a população consegue construir e coisas dessa coisa, mas também uma coisa, o levantamento que a gente fez identificou, por exemplo, coisas que poderiam não ser tão diretamente relacionadas, mas assim, quais eram os pontos de descarte do entulho, aonde eles estão sendo jogados, de que maneira eles estão sendo jogados. Isso pode ser um problema, mas isso pode ser visto como parte de uma coisa a ser orquestrada. Então toda a busca por usar esse material, isso são coisas que a gente conseguiu identificar a abundância desse material lá em loco. A gente conseguiu identificar, por exemplo, que característica tem esse aterro lá em loco. E esse também foi um dado que a gente foi confrontar com tudo e que acabou impactando as próprias soluções, né? Isso. Então isso é interessante, como esses levantamentos acabaram impactando e obrigando os projetos a absorverem isso que a gente... Inclusive, por exemplo, a determinação de aonde fazer a calçada permeável, ela foi resultante também de um conjunto de informações que indicaram aquela situação como uma situação interessante para equacionar ou colocar na mesa o problema da drenagem da microbacia, mas também a questão do espaço público. Sim, e que permeia até mesmo uma questão do levantamento que a gente fez bastante informal, mas que a gente fez, de conversar com a Mojap, conversar com os moradores, para entender a disponibilidade deles de fazer a obra, onde eles pretendem, e essa articulação entre possibilidade técnica, recurso humano do ponto de vista mais claro, das pessoas poderem contribuir, e principalmente de uma disponibilidade de espaço no sentido da população. Por exemplo, uma obra ela pode se tornar um estorvo e interromper o fluxo de uma rua, causar um problema na frente da casa do cara. Então também isso foi articulado e é parte de uma coisa muito viva, né? Muito dinâmica justamente. Saber que a gente precisa contar com a população em todas essas esferas também impacta os nossos levantamentos, e também foi uma coisa que a gente de certa forma tentou agregar nesse levantamento como um todo, né? Bom, meu caro. Maravilha. Avançamos.